No mesmo dia que o Ministério da Saúde anunciou uma nova alta recorde nas mortes causadas por coronavírus, o Brasil foi surpreendido por uma nova crise dentro do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a imprensa brasileira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, teria pedido demissão depois que Bolsonaro decidiu trocar, sem o seu consentimento, o comando da Polícia Federal. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília. Nesse vídeo eu vou tratar dessa questão em 3 pontos. Primeiro, resumir um pouco o que aconteceu nessa quinta-feira. Em segundo lugar, relembrar que o desgaste entre Moro e Bolsonaro não vem de hoje, né? Eles já tiveram outros focos de tensão aí ao longo desse casamento, para ficar numa metáfora que o presidente gosta. E no terceiro ponto, falar um pouco de por que até agora esse casamento tem continuado, essa relação, né, de Moro como ministro do presidente, o que os dois teriam aí a perder com o rompimento dessa relação e por que agora aí pode ser diferente, pode finalmente o ministro, de fato, deixar o governo. Então, começando pelo que aconteceu nesta quinta-feira. O jornal Folha de São Paulo foi o primeiro a noticiar no início da tarde que Sérgio Moro teria pedido demissão a Bolsonaro e disse também que o presidente agora tentava reverter a decisão do ministro. Logo depois, outros veículos brasileiros também confirmaram a informação, como o portal G1 e os jornais O Globo e Estado de São Paulo. Oficialmente, o Ministério da Justiça não confirma essa informação, diz que não há pedido de demissão por parte do ministro. Porque ainda assim a informação tem certa credibilidade, porque ela foi confirmada por diversos veículos brasileiros de grande porte e essa informação foi trazida por jornalistas desses veículos que são, no jargão jornalístico, setoristas de Polícia Federal, ou seja, cobrem a PF há muito tempo e têm fontes dentro da PF e do Ministério da Justiça. E segundo esses veículos, o motivo que levou o Sérgio Moro a pedir demissão foi a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da Polícia Federal à revelia da vontade de Sérgio Moro. Então, o atual diretor-geral da Polícia Federal é o delegado federal Marcelo Valeixo, foi escolhido por Moro, ele chefiou lá a Polícia Federal no Paraná na época da Operação Lava Jato, então é uma pessoa de confiança de Moro. E o presidente da República, segundo os jornais brasileiros, estaria interessado em colocar no lugar dele o delegado Anderson Torres, que é atual secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, e não é um nome, segundo a imprensa brasileira, que conta aí com o apoio de Sérgio Moro. Ainda segundo a imprensa brasileira, o ministro Braga Neto, que chefia a Casa Civil, e o ministro Luiz Eduardo Ramos, que chefia a Secretaria de Governo, estão tentando agora mediar esse conflito entre Moro e Bolsonaro, tentando buscar um nome de consenso, né, que agrade Sérgio Moro, para comandar a Polícia Federal no lugar de Marcelo Valeixo e assim evitar a demissão do ministro. Entrando no segundo ponto desse vídeo sobre o histórico de desgaste entre Moro e Bolsonaro, essa notícia de possível demissão pode ter surpreendido muitos brasileiros no meio dessa pandemia, mas a verdade é que a tensão, o atrito entre os dois não vem de hoje. Então, segundo a jornalista Thaís Oyama, autora do livro Tormenta, que fala do primeiro ano do governo Bolsonaro, em agosto do ano passado já houve uma quase saída de Moro do governo e pelo mesmo motivo de agora, naquela ocasião, havia uma tentativa aí do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da Polícia Federal. Segundo a jornalista, Bolsonaro foi demovido pelo general Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que convenceu ele que a saída de Moro traria enorme prejuízo para o seu governo. Mas esse nem era o único motivo de desgaste entre os dois. Naquela ocasião, meados de 2019, havia uma decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, paralisando centenas de investigações no país a pedido do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado aí por um suposto esquema de rachadinha no Rio de Janeiro, no seu antigo gabinete de deputado estadual. Sérgio Moro não gostou dessa decisão e teria tentado, de alguma forma, influenciar Toffoli para que ele revertesse essa decisão e isso teria causado grande irritação no presidente, já que, enfim, era uma investigação contra um dos seus filhos. E esse ano a gente viu novas situações de atrito entre os dois. No início do ano, por exemplo, o presidente sinalizou que queria aí desmembrar o ministério de Sérgio Moro em 2, mantendo com ele apenas a parte da Justiça e criando uma nova pasta da Segurança Pública, que ficaria inclusive com a Polícia Federal, então esvaziando aí muitos poderes do ministro. Isso gerou forte reação nas redes sociais dos apoiadores de Moro contra Bolsonaro e acabou não saindo do papel essa intenção do presidente. E agora, nesse contexto mais recente de pandemia de coronavírus, a gente tem visto mais uma vez aí uma diferenciação entre Moro e Bolsonaro. O presidente é um crítico feroz das medidas adotadas
pelos governos estaduais de isolamento social, medidas essas para tentar evitar aí a rapidez do contágio do coronavírus, e o presidente considera elas negativas, essas medidas, por causa do impacto na economia. Ele estaria ressentido aí por causa da falta de apoio público de Moro ao seu posicionamento, né, de crítica a essas medidas, e pelo contrário, Moro chegou aí a manifestar apoio algumas vezes ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as diretrizes do Ministério da Saúde até então, de apoiar essas medidas de isolamento social. Bom, aqui eu resumi apenas alguns dos atritos que a gente observou nesses 16 meses de governo entre Moro e Bolsonaro. Teve outros casos além desses. E nesse terceiro ponto eu queria abordar um pouco o que explica então a continuidade desse casamento, para ficar na metáfora que o presidente gosta, até agora, e por que agora pode ser diferente, pode acabar tendo uma saída de fato do ministro, né? Bom, segundo analistas políticos, né, o que explica a continuidade de Moro no governo até o momento, apesar dos atritos, é porque ambos se beneficiam dessa relação, tanto Moro quanto Bolsonaro. No caso de Moro, ele abriu mão de uma celebrada carreira como juiz federal, né? Ele ficou conhecido nacionalmente, até internacionalmente, como o principal juiz aí da Operação Lava Jato na primeira instância, e ele abriu mão disso para alçar voos maiores aí aqui em Brasília como ministro da Justiça, né? Na visão de muitos analistas, não faria sentido ele sair tão rapidamente do governo se o objetivo dele era ter algum impacto, como ele disse quando aceitou o convite, no combate à corrupção, à criminalidade como ministro, né? Ele claramente ainda não teve tempo de cumprir com todos os seus objetivos. Além disso, muitos analistas políticos veem também, embora o ministro Sérgio Moro negue que tenha pretensões políticas, queira concorrer à presidência da República, há quem acredite que a partir do momento que ele aceitou ser ministro da Justiça, ele entrou para a política e não é possível afastar completamente aí a possibilidade dele querer um dia concorrer à presidência da República, e para isso ser ministro da Justiça é um cargo importante que lhe dá visibilidade. Outro caminho possível para Moro, a gente sabe, é virar ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro vai ter duas indicações, né? Uma no final desse ano, uma no ano que vem, quando dois ministros se aposentam, Celso de Mello e Marco Aurélio. E o ministro Sérgio Moro, se ele tem pretensão de ser indicado para uma dessas duas vagas, ele tem que tentar aí manter uma boa relação com Bolsonaro para conseguir garantir essa indicação durante o governo de Jair Bolsonaro. E para Bolsonaro, por que é positivo manter Moro no seu ministério, né? Sérgio Moro é um ministro muito popular, as pesquisas de opinião mostram que ele tem uma aprovação maior do que a do próprio presidente, e ele também é um importante símbolo anticorrupção. Existe uma parte da população que critica o trabalho dele, mas as pesquisas de opinião justamente mostram que a maioria o apoia e vem nele esse grande símbolo anticorrupção. Então a saída de Moro do governo Bolsonaro poderia levar aí a questionamentos crescentes na população, já uma parte da população que não acredita que Bolsonaro seja totalmente alinhado com o combate à corrupção, já que há investigações contra, por exemplo, seu filho Flávio Bolsonaro, ou o ministro do Turismo também é investigado e permanece no governo, mas uma saída do Moro do governo poderia trazer mais prejuízos nesse sentido a Bolsonaro, de mais questionamentos e descrença sobre o real compromisso do presidente, do seu governo, com o combate à corrupção. Então esses são alguns dos fatores que explicam que, apesar de todos esses atritos e desgastes entre os dois, nesses 16 meses de governo, Moro segue ministro de Bolsonaro. No entanto, o que a gente viu nessa quinta-feira é que parece ter uma linha aí que, se o presidente cruzar, o ministro pode aí finalmente sair do governo, que é a intervenção no comando da Polícia Federal. A gente vai aguardar então os desdobramentos dessa crise aí, se de fato Bolsonaro vai querer escolher um novo nome para chefiar o órgão à revelia de Moro, ou se eles vão chegar a um acordo e Moro poderá escolher um substituto para Marcelo Valeixo que o agrade e assim continuar no governo, manter esse casamento, como o presidente gosta de falar. Bom, qualquer novidade nessa história, a gente volta com novas informações aqui no canal da BBC Brasil no YouTube. Se você gostou, não deixa de assinar para ficar por dentro dos próximos vídeos e conta aqui pra gente também nos comentários o que você achou dessa história de possível demissão do ministro Sérgio Moro. Obrigada e até a próxima!